Se você chegou nesse conteúdo é porque a qualidade do jornalismo que você vê hoje também te incomoda, assim como me incomoda. O que a gente vê é forçação de barra, tentativas descaradas de manipulação e uma desconfiança enorme nas maiores empresas de mídia. Em meio às discussões recentes sobre agências de checagem, notas da comunidade, tentativas de combater as fake news, o jornalismo parece atordoado, encurralado, condenado. E aqui eu vou apenas levantar uma reflexão sobre alguns possíveis motivos dessa decadência. Para começar, um motivo óbvio é que hoje, ao contrário do que era no passado pré-internet, as pessoas e as empresas conseguem se comunicar diretamente com o público sem depender necessariamente de uma intermediação da imprensa. A função de gatekeeper que o jornalista exercia, ou seja, de filtro sobre o que deve ser publicado ou não, se enfraqueceu. As pessoas não confiam nesse filtro. Um caso recente que demonstra isso muito bem, na última edição do Australian Open, que o tenista Novak Djokovic acabou se recusando a dar uma entrevista na saída da quadra porque se sentiu ofendido por um jornalista da TV local, em vez disso ele preferiu publicar um vídeo no X que teve mais de 80 milhões de visualizações em vez de falar com o jornalista. É claro que esse tipo de situação também tem riscos, né? Porque pessoas e empresas passam a poder determinar suas próprias narrativas sem ninguém contestar de imediato. Esse é um aspecto que demanda muita atenção também. Por outro lado, se o jornalista perdeu essa função de gatekeeper, isso também se deve aos vícios da profissão e da forma como ela se organiza hoje. Esse é um assunto bem longo e eu pretendo até fazer outros conteúdos para falar especificamente dos defeitos do modo de produção do jornalismo atual. Mas por enquanto basta dizer que a forma como a mídia online funciona hoje enfraquece o jornalismo, não privilegia a qualidade, na verdade privilegia a quantidade. O jornalismo, que antes tinha um poder enorme de direcionar a opinião pública, hoje esse poder está muito reduzido. E isso fica cada vez mais evidente nas eleições, por exemplo. Tem ficado cada vez mais difícil para a imprensa e para as próprias empresas de pesquisa acertar o resultado das eleições. E o detalhe é que o jornalismo não está sabendo lidar com essa perda de poder. Antes, se um jornalista falava uma bobagem no ar, algumas pessoas podiam até perceber, mas elas não teriam meios para reclamar. Mesmo que o leitor mandasse uma carta para um jornal reclamando de alguma coisa, o jornal só ia publicar se quisesse. Hoje, quando um jornalista erra, a resposta do público é imediata. A gente teve recentemente a polêmica de um jornalista da Globo News que criticou o recurso notas da comunidade que a Meta pretende adotar, mas demonstrou que não sabia bem como isso funcionava no Twitter e, por ironia, acabou tomando uma nota da comunidade. Isso, inclusive, é uma questão que eu também pretendo abordar depois num vídeo separado, essa questão das notas da comunidade. Eu acredito que um dos pontos que mais atrapalha a imprensa hoje em dia é que muitos jornalistas têm um ego muito grande. Eles se comportam de maneira arrogante, como se as opiniões deles não fossem só opiniões, como se elas fossem fatos, como se o jornalista fosse incontestável. Eu, como um jornalista de formação, acredito que o jornalismo só pode ter credibilidade se tiver humildade. O jornalista tem que ter consciência de que ele não é um especialista em tudo, que ele não deveria sair dando opiniões sobre assuntos que ele não conhece e querer ser levado a sério. O jornalista tem que saber que nesse contexto em que todo mundo consegue criar e publicar conteúdo, ele só poderá justificar o seu papel de jornalista se priorizar a qualidade do que ele entrega e se estiver ciente de que outras pessoas também podem dar opiniões relevantes. Essa é a virada de chave que o jornalismo precisa ter urgentemente. E agora eu quero saber o que você acha de tudo isso. Você consegue hoje dizer que confia no jornalismo? Você acha que o jornalismo pode reagir a essa perda de credibilidade? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Valeu, até mais!